Seu direito inclusivo. Número de publicação. Seu direito inclusivo. Boa noite, galera. Pontualmente às 9 horas hoje, sem atrasos. Tudo bem com todo mundo? Vão entrando, vão colocando corações. Hoje eu vou conversar com a Joyce Guerra Jobis, escritora, mãe, pessoa com deficiência visual, é, uma pessoa que tem muito a acrescentar, gente. Eu não acredito que eu vou fazer uma live com ela, porque eu admiro muito o trabalho dela, os textos dela. Ela é muito sensacional. Já tem 2 livros publicados. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Conversar um pouco sobre maternidade, sobre deficiência. Vai ser um papo sensacional. Jaqueline, boa noite. O assunto é hoje maternidade e deficiência. Vou conversar com a Joyce Guerra Jobis, escritora, mãe, pessoa com deficiência visual, estudante de filosofia e psicologia. Nossa, Jobis é muita coisa. Estou esperando ela entrar, gente. Jobis entrou, vou te colocar. Só aceita que tá tudo certo. Boa noite. Gabriel, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo excelente. Oi, oi. Tô te ouvindo excelente. Deixa eu ver se entrou mais alguém. Pode deixar que eu leia as perguntas. Fica tranquila. Oi, Má, boa noite. Maíra, oi, Gabi. Mayra, tudo bom? Mayra maravilhosa. I don't know. Eu estou com a Marilis aqui. Maíra maravilhosa também. Ela está em busca do Android perdido. Daí a gente já começa. Ok. Tá tudo certo por aí? Tá, beleza. Eu tô Beleza. com a aula da faculdade foi postergada, aí eu consigo. Também tô nessa situação. Minha aula Mas tá sendo agora vai ter transmitida online. aula toda semana, o tempo todo. Pois é. Minha sorte é que essa de agora foi postergada. Daniel, boa noite. Fábio. Vamos começar. Eu gostaria de te agradecer muito pelo convite. Eu já te admiro, conheço o seu trabalho há muito tempo já pelos textos do Facebook. Eu acho que esse assunto é muito coerente. Maternidade, deficiência. Seja muito bem-vinda, porque Muito é uma obrigada. aula conversar com você, saber das suas vivências. Eu vou começar com a pergunta de praxe, que eu faço para todo mundo. Como a Joyce se tornou pessoa com deficiência visual? Não, eu praticamente nasci assim. Eu fiquei com deficiência visual quando eu era neném. Então, eu me entendo como deficiente desde que eu me entendo como gente. Basicamente isso. E, assim, falando um pouco mais de maternidade e deficiência, que é o tema de hoje, você sempre quis ser mãe? Não. Foi uma coisa assim Nunca que foi nem- construída. Foi construída, nunca passou pela minha cabeça, assim. Não... Foi uma coisa assim que eu nunca tive repulsa, do tipo, eu não quero fazer isso. Mas eu também nunca tive aquela ânsia de, ai meu Deus, que bom. Aconteceu naturalmente, né? Isso é uma coisa que já desconstrói o primeiro passo, né? De que todas as mulheres sonham em ser mães, né? Que muita gente fala. Não, eu nunca sonhei em ser mãe. Sempre gostei de ser, mas eu nunca sonhei, não. Sonhei em ser. E Não. assim, como você e seu marido são deficientes visuais, né? Eu conheço Sim. o seu trabalho. E assim, isso as pessoas já partiriam do seguinte pensamento, né? Os seus filhos também vão ter deficiência. Foi uma Não surpresa quando o necessariamente. Estevam não teve? Nenhum dos três Não, tem, na verdade, né? não, nenhum tem. Não, a lógica da gente é assim, que a deficiência visual, gente, ela é transferida geneticamente. Mas nem todas as pessoas
que são deficientes visuais nasceram assim e nem todas as deficiências são transferidas a partir da genética. Só um pouquinho, Jobis. Estão falando para você chegar um pouco mais para a esquerda, porque você está meio cortada. Ah, tá. Então, nem todas as deficiências dos transtornos, nem todas as doenças visuais, elas são questão genética, tá? Então, esse determinismo que as pessoas fazem, você é cego, então seu filho vai ser isso aí, na verdade fruto da ignorância, tem que analisar caso a caso. O meu esposo, por exemplo, a deficiência dele não transmite através dos homens, só através das mulheres, e mesmo assim não é garantida a transmissão. Por outro lado, a gente tem muitas famílias que tiveram ocorrência de pessoas com deficiência, mas está bem atrás na genética, e de repente o gene é ativado e a pessoa nasce com a deficiência visual. Todo mundo fica, meu Deus, mas de onde que veio isso? Né? De onde que veio, né? De onde que surgiu? E assim, isso. Os seus desafios no início, com a gravidez do Estevam, com a maternidade, mãe de primeira viagem, foi diferente por ser pessoa com deficiência visual? Eu acho que, de um ponto de vista social, não foi tão diferente, porque todas as mulheres passam pelo processo da desconfirmação, né, de você não sabe, você não vai dar conta, e a gente é criticada, façamos o que fizermos, né? Se a gente dá atenção, a gente está mimando, se a gente não dá atenção, o filho está sendo largado, se a gente agasalha muito, a criança vai morrer de calor, se a gente não agasalha, vai morrer de frio. Só que com a pessoa com deficiência, isso é bem mais intenso, porque existe um peso de menos-valia maior sobre a gente. Com certeza. É bem isso, né? Se você é de pessoa com deficiência visual e, entre aspas, está tratando mal o seu filho, você precisa de alguém para te ajudar, né? Porque você não conseguiria... Não. Você vai tratar mal. Você nem precisa tratar mal para alguém precisar te ajudar. Só do fato de você ser uma mãe com deficiência, você vai tratar mal essa criança, você vai matar, você vai fazer coisas horríveis com ela. E quando você vai derrubar crescem, ela no chão, né? Sim. E quando elas crescem, se elas sobrevivem, a função delas é cuidar de você, tá? Uhum. Eu vi muitos textos seus escrevendo e muito se deparando com aquela coisa. Você contando que já se deparou com isso. Seus filhos te ajudam, eles cuidam de você. Existe essa inversão de papéis, né? Existe. E isso faz mal, inclusive, para a criança, tá? Porque, assim, a criança, ela precisa ser cuidada para poder desenvolver confiança, para poder explorar o mundo e para poder cometer seus erros. Então, toda criança que ela acredita que precisa cuidar dos pais é uma carga a mais. Aí as pessoas falam assim, é bom porque ela amadurece mais depressa. Então, ela amadurece mais depressa, mas ela não consegue reconhecer os sinais de ajuda. Então, ela não consegue pedir ajuda, ela não consegue parar, ela não consegue perceber seus limites. E isso só traz benefícios para as crianças. Então, é um ponto em que eu bato muito forte, não apenas por uma questão da minha dignidade, mas também pelo respeito a essas crianças que são filhas de pessoas com deficiência. E assim, como pode acontecer o meio termo de que, assim, sei lá, uma coisa caiu no chão e seu filho pega, seu filho está cuidando de você. Como fazer com que esse meio termo, fazer com que as pessoas entendam esse meio termo, assim? Gente, eu acho que todos os filhos ajudam seus pais de alguma forma e ajudam a família de alguma forma. Porque uma família, para se sustentar, ela precisa que todo mundo ajude todo mundo. É muito diferente de eu falar para minha filha, poxa, caiu um comprimido no chão. Que é uma coisa que quando cai, pra gente que não enxerga é muito difícil. Então eu falo, por favor, pega um comprimido para mim. É muito diferente de pensar assim, se eu não cuidar da minha mãe cai. Uhum. Se eu não fizer a comida para minha mãe, eu não vou almoçar, porque a minha mãe não consegue fazer comida. É muito... Deixa o celular ali. Então pega lá. Oi. É muito esse... Não, fica tranquila, coisa que acontece. Esse meio termo é difícil das pessoas entenderem, né? Existe a infantilização da pessoa com deficiência mesmo quando ela é mãe, né? Sempre. E uma coisa que eu acho que a gente precisa
colocar bastante forte, conversar com as pessoas também, é o sentido de não colocar a criança com essa função. Tanto nas mães, então eu já vi muita mãe com deficiência falar assim, dá a mão para a mamãe, senão a mamãe cai. Então, não é bacana, porque a função da criança não é ser a bengala da pessoa com deficiência visual, tá? Então, a obrigação de cuidar da sua higiene, de cuidar da sua locomoção, é obrigação do pai e da mãe que tem deficiência. Uma vez uma mulher cega falou para mim assim, escuta, eu não entendi por que você teve seu terceiro filho. E eu fiquei muito surpresa, eu falei, por que você não entendeu? Ah, você já tinha sua filha, sua bengalinha. Eu, hã? Oi? What? Fica nesse questionamento, né? Tipo, não entendi. Eu realmente eu demorei para entender que para ela eu ter uma criança era um investimento para eu ter um guia, né? Eu preciso ter um guia, então eu vou ter uma criança, então essa criança ela vai ter a função de cuidar de mim. E aí isso aí só traz prejuízo para a criança. É muito sério isso aí. E assim, partindo de uma pessoa com deficiência é muito mais estranho, muito mais revoltante, muito mais... Precisa ser consertado com mais urgência, né? Porque ela não sabe interpretar a própria deficiência dela, né? Ela trata isso como uma incapacidade, né? Sim. Não, eu acho que muitas pessoas elas acreditam que elas são incapazes e que elas precisam de outras pessoas para poder se virar. E tudo bem, eu acho que quando a gente respeita a autonomia da pessoa, a gente tem que dar o direito dela conduzir a vida como ela se sentir confortável. Então, por exemplo, a gente tem pessoas com deficiência que andam de bengala e elas pegam o metrô e elas vão para cima, elas vão para baixo. Já tem outras pessoas com deficiência visual que recorrem a um cão-guia. E já tem outras que só vão se tiverem um guia. Elas são pessoas bem resolvidas, elas são pessoas tranquilas, mas elas acham que compensa mais ter uma pessoa que vá com ela para onde elas precisem ir. São escolhas responsáveis que eu acho que as pessoas têm direito de fazer. Se a ocasião não está, esse formato não está trazendo sofrimento psíquico para a pessoa, de boa. Só que empregar criança para fazer isso não é correto e acabou. Então, a gente precisa ter algumas coisas firmes, entende, Gabriel? Então, tipo assim, eu tenho direito, mas eu também tenho responsabilidades. Então, eu pego e coloco para que uma criança de 3 anos tenha a função de me guiar numa travessia, numa coisa assim. Eu estou expondo ela a um monte de coisa, né? Inclusive a ter um julgamento que ela não está pronta para ter. Pode falar. Com certeza. E coloca nas costas da criança uma coisa que seria de um adulto poder te ajudar, de uma criança, né? As pessoas não entendem isso. Sim, elas não entendem. E aí mesmo quando a gente não coloca isso, a sociedade coloca. Então já teve ocasião de minhas crianças estarem brincando e elas serem repreendidas por estranhos. Olha lá a sua mãe, o que você está fazendo aí brincando? Vai cuidar da sua mãe. Nossa, gente do céu. Paciência. Nossa, aconteceu muito. É só o que a gente pede para Deus, porque olha... Não, nesse caso eu pego e falo eu orientei eles e falo assim, olha, ignora. E se a pessoa insistir, fala assim, fala para minha mãe, ela que decide isso. Porque minhas crianças não têm essa função. Não. Atribuir para a pessoa adulta, mesmo deficiente, a função de pessoa adulta, a função de tomar decisões e cuidar da sua própria vida, né? Exato. Gente, eu cada vez escuto uns comentários que me dão, assim, a sociedade retroagiu 40 anos, né? Sim. E assim, eu vejo como seus filhos lidam com isso, assim, não do fato de você e o Vinícius serem deficientes, o fato da sociedade tratar a nossa deficiência assim, como eles lidam, por eles não terem. Eu acho que as pessoas que convivem com a gente, elas vão devagarinho aprendendo, né? Um processo coletivo de reeducação de paradigmas, a gente vai construindo isso aos poucos. E eu acho que ao longo dos anos tem melhorado bastante. Imagino que numa cidade pequena seja mais fácil, né? Uma cidade grande é mais difícil, porque a gente vê as mesmas pessoas com muito menos frequência. Depara com cada situação dia a dia. Deixa eu ver que já tem comentários aqui na sua live. Mayra escreveu, nossa, muito terrível. A Isa escreveu, Jobis maravilhosa.
Acho que só, por enquanto. Vamos falar um pouco dos seus livros. Você já teve livros. Como surgiu a ideia de você criar, de você escrever os seus livros, transformar maternidade e deficiência em informação? Então, eu não tive essa ideia, né? Foi o pessoal do Facebook que teve essa ideia. Eu escrevia nos Parênteses, grupos. uns textos excelentes, gente, que te faziam refletir da primeira à última linha, assim. Ai, obrigada. Então, foi o pessoal do Facebook que teve essa ideia, né? Eu escrevia primeiro nas listas de grupos do Yahoo, e era engraçado que o pessoal nem sabia que eu tinha deficiência visual. Não que eu escondesse, mas simplesmente demorou para vir à tona esse fato. E aí a gente depois foi todo mundo ir pro Facebook, né? Porque Facebook era a moda, né? E aí eu comecei a escrever as coisas que eu escrevia nos grupos no Facebook. E aí o pessoal falava, poxa, Jobis, tu tinha que escrever um livro. Eu falei, gente, vocês estão malucos, eu tô com 3 nenéns em casa, 3 crianças pequenas. Eu não consigo parar e escrever um livro. E aí falaram, não, pega os textos que você já tem, junto e faz um livro. Eu falei, não, nem tem os textos que eu tenho. Nem sei Porque onde estão, né? Não, eu não coleciono os meus textos. Eu falo sério pra vocês, eu não tenho uma pasta chamada Textos da Jobise. Não existe esse no meu computador. E aí uma amiga nossa, Mônica W, falou assim, não, por isso eu tenho os textos. E uma colega nossa, editora, falou assim, não, se você ajeitar os textos, a gente edita o livro. E aí saiu Muito Além da Sobrevivência, sobre não violência, acolhimento e inclusão. Está disponível na Amazon e eu tenho umas cópias impressas comigo ainda aqui para quem quiser. Gente, maravilhoso. Obrigada. Isso foi em 2016. E aí, quando nós tivemos eu comecei a conversar com outras mulheres, a ouvir histórias que elas contavam. E aí surgiu Contos Maternos, que é um livro em que, na verdade, eu narro coisas do dia a dia, né? Mas algumas histórias que ninguém vê. Então, são histórias que são invisibilizadas. Aí o ponto não é necessariamente a deficiência, embora tenha uma história de uma mãe com deficiência visual também, que não sou eu. Mas aí esse é o segundo livro, que foi lançado no ano passado, em 2019. E assim, como você vê a importância desses livros? Você já foi procurada por mães com deficiência no seguinte sentido: depois que eu li o seu livro, eu entendi tal coisa de ser mãe de outra forma. Mudou minha visão de mundo, assim. Isso é mais no Face, né? No Isso é mais Face no que Face. tem, que as pessoas falam. Outro dia chegou uma mãe pra mim e falou assim, não, você não tem noção, eu te levo há anos. Você estava comigo na minha gravidez, você estava comigo não sei aonde. E eu falei, uau, eu tava? Que bom! Que bom! Que bom, tipo, muitas vezes a gente não tem dimensão a gente não do que sabe. acontece. Quando a gente escreve, quando o escritor ele vai escrever uma história, uma crônica, um conto, o que for, Gabriel, a gente não tem uma noção do que está, de como isso vai chegar. Você escreve o texto sozinho na sua casa, na madrugada, no momento de alegria, de tristeza, de reflexão, do que for, e manda o texto. Então, para você, acabou. Entendeu? Para você o texto acabou, você não fica, eu pelo menos não fico. Ainda mais no meu caso, que eu não consigo ficar acompanhando os meus próprios textos na rede social. Então eu não consigo responder todos os comentários, eu não consigo ver quantas pessoas curtiram, porque eu tenho a questão do tempo reduzida, né? Então... porque é faculdade, são 3 filhos, trabalho, você não consegue ter esse tempo no celular, né? Eu não tenho, então eu não tenho noção do que acontece depois que eu publico um texto. Você não consegue ter... Pode falar. Aí, às vezes, as pessoas vêm falar pra mim, olha, aconteceu tal coisa, o teu texto deu muito certo, eu me emocionei, compartilhei não sei pra quem. Teve um texto, não lembro qual foi, que eu fui olhar uma hora, ele tava com 300 compartilhamentos, 500 curtidas, eu falei, Jesus... Você vê que aquilo atingiu 300 pessoas, né? 300. Isso, pois é. E assim, um texto muito marcante seu, que eu lembro até hoje, acho que faz uns 2 anos, 3 que você publicou, foi que você foi numa festa de aniversário e o Cristóvão queria ir em um brinquedo e você tava... Ai, esse Esse texto... é um dos mais marcantes. Sim.
que a gente tem um retrato diferente do preconceito. A gente tem as mães da festa se unindo para permitir que eu exercesse a minha maternidade ali. Conta um pouco sobre ele, assim, porque ele é muito marcante. Eu já li vários textos seus, mas esse marca. Marca, né? Porque quando a gente... Uma das dificuldades que a gente tem quando a gente tem crianças pequenas é encontrar pessoas que nos auxiliem a nos divertir com nossos filhos. Então, quando você tem uma casa com uma criança que enxerga, pais que não enxergam, você vai montando um ambiente adaptado. Você sabe onde está tudo, você tenta deixar bastante espaço entre os móveis, você tenta antecipar os perigos que possam existir, né? A gente faz um ambiente adaptado. Quando a gente quer sair com essa criança para a praça, para o parque, para a igreja, para onde for, né? O costume das pessoas é o seguinte: coloca essa mãe sentada, isolada, e vai se divertir com o filho dela. Entende? Então é uma coisa muito difícil a gente conseguir pessoas que nos auxiliem a superar as barreiras de acessibilidade dos ambientes para estar com nossos filhos como mães deles. Ou pais, tá? Porque tem também pais com deficiência. Pais com E deficiência, com certeza. a gente fala mãe porque eu sou a mãe, mas obviamente tem pais também. E aí, nesse dia eu fui para lá, as crianças em Cristóvão acho que tinham uns 2 ou 3, então Marília 6, Estevão 8. Então, como eles não eram tão pequenininhos mais, eu fui para lá com a expectativa de passar o aniversário inteiro sentada, enquanto as crianças se divertiam, né? Porque um cuidava do outro, então não tinha mais aquela necessidade de eu ir. Aí eu peguei, me maquiei, coloquei uma roupinha legal e coloquei um salto alto. E eu não Com costumo certeza. colocar salto alto quando eu vou cuidar das crianças, porque acaba tirando um pouco a agilidade, ainda mais num ambiente estranho. Para mim, tira. Para outras mulheres, pode ser que não tira, porque tem que tomar muito cuidado com a generalização. Eu, Jobis, eu não gosto. Então, essa ideia, aquela ideia da mãe parisiense empurrando o bebê no carrinho em cima do salto agulha de, não sei, de 10, 15 centímetros. Essa não sou eu. E eu tenho muito medo, porque se eu sofro um acidente com uma criança no colo, se eu torço um tornozelo, mesmo que ela não se machuque, para ela vai ser uma experiência muito assustadora, ver a mãe caindo na rua, se estatelando, não sei o quê. E aí eu fui lá com o meu salto, para a abençoada da festa, sentei, festa cheia de brinquedos, minhas crianças sumiram, comecei a comer lá um salgadinho, as coisas que colocaram para mim, e aí vem o Cristóvão me puxando para levar ele no brinquedo. E como é que eu ia falar pra ele que não? Né? Falei, poxa, eu tô aqui e ele tá com um monte de pessoas estranhas, é claro que ele vai querer a mão. Só que o brinquedo tinha que subir uma escadinha montada, não era uma escada normal, porque era um brinquedo montado, e aí a criança tinha que ir lá naquele negócio que era um escorregador, que acho que descia em caracol, e caía lá do outro lado. E aí lá vou eu, ajudando ele a subir a escada. Eu coloquei aquela cordinha da bengala na boca, porque eu precisava das 2 mãos. Ele subiu a escada, eu fiquei lá me equilibrando aquele degrau minúsculo, salto para baixo. E eu falei, meu Deus, me ajuda. Não posso cair, né? Não posso cair, porque aí ele pegou, escorregou. Eu falei, ótimo, desci, né, também. Aí foi, mamãe, de novo. Você pensou, Aí eu peguei, meu Deus, não. meu Deus, voltei para a ponta da fila de novo. Quando foi pela 3ª vez, aproximou uma colega de mim e falou, e eu pensei, é agora que ela vai falar para mim, senta que eu fico com ele pra você. Que eu fico com ele, né? Exato. Ela falou assim, você quer me emprestar sua bengala? Porque aí eu nem ia precisar mais colocar a bengala na boca, né? Nossa, eu quase beijei a mulher. Eu falei, claro, me empresta. Ela ficou segurando a bengala e eu fiquei brincando com ele. Aí Você ele já pegou espera e... Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar que você já espera o capacitismo, né? Não, A gente senta que espera. eu cuido do seu A gente filho. espera. Né? Exato, mas ela pediu minha bengala para poder fazer. Depois que ele cansou de ir no brinquedo, ele foi pro pula-pula. E aí no meio do pula-pula ele ficou com medo. Ele ficou, mãe, mãe, mãe. E eu não sabia onde ele estava.
tinha um monte de criança pulando no pula-pula. Era aqueles lugares com aquelas acústicas bem complicadas pra gente que não enxerga, né? A gente fica meio surdo também. E aí chegou uma senhora e falou, filha, vem cá. Eu falei, bom, essa mulher vai me sentar e vai cuidar do meu filho no pula-pula. Porque é muito comum quando uma criança cuja mãe tem deficiência chama mãe, outra mulher pega e atende. Tipo assim, oi? Meu filho já perguntou pra mim, mamãe, É o meu deixa eu filho, ser, por que né? que ela foi? Por que que ela foi, mãe? Eu falei, ai, filho, não sei. Pergunta pra ela. Essa sociedade, filho. Eu espero que a sua seja melhor. Pergunte pra ela. Aí ela pegou e falou, vem cá, filha. Eu falei, ai, meu Deus, ela vai me sentar. Que eles ainda falam assim, eu vou te sentar aqui, né? Uhum. E já Aí quebra ela o primeiro pegou. paradigma. Cego não senta toda hora, né? Não, pessoas pensam que a gente tem que sentar o tempo todo, né? É uma questão de segurança, vai que a gente despenque. Mas Uhum. era até uma senhora até. E ela falou, vem cá, filha. Ela pegou, me pegou pela mão, me levou para onde o Cristóvão estava e ele estendeu a mãozinha, eu segurei a mão dele até ele pular, 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 pular. Até ele ter seguido, eu fiz, pronto, mãe, pode soltar minha mão, eu vou pular sozinha agora. E eu achei lindo, eu quase chorei, porque as pessoas que Emociona, né? estavam lá, sim, porque as pessoas que estavam lá, elas aceitaram que eu tentasse ser a mãe do meu filho ali naquele momento. E eu fui a mãe do meu filho, mas eu gosto muito de frisar quando eu conto essa história, que não bastou eu ser empoderada. Eu não precisei, por outro lado, de um ambiente hiperacessibilizado. Eu precisei ser respeitada, as minhas limitações físicas foram aceitas, no tipo, ela não vai conseguir chegar até esse menino no pula-pula com um monte de criança. Mas se a gente conseguir levar ela até lá, ela vai exercer seu papel de mãe. Né? Com De certeza. entrar com ele no mesmo brinquedo, às vezes que ele precisasse e tudo mais. É o que eu sempre falo, inclusão é respeitar suas limitações e potencializar suas capacidades. Não adianta o Exato. salão inteiro ter piso tátil. Não vai adiantar de nada se ninguém te deixar Nada. exercer sua maternidade. Não vai adiantar nada. Exato. Gente, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Tava com saudade de participar da live. John, o assunto hoje é maternidade e deficiência. O Jobis veio dar uma aula aqui pra gente que... Incríveis. Vinícius, boa noite. Assim, e é muito isso, sabe? E deixar você exercer a sua deficiência, né? Esse texto me marcou por conta disso. Deixar você exercer, porque a gente sempre está acostumado com o capacitismo. Não, senta, eu faço, eu consigo, você não Sim. consegue, você é deficiente. Hoje correu o inverso, é muito emocionante. É muito, 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 né? É o tipo de coisa que a gente tem que contar e tem que compartilhar, porque muitas pessoas elas querem ajudar, mas elas não sabem como é que faz. Elas simplesmente elas não sabem. Tá, eu tô vendo uma mãe cega com um neném no colo, eu faço o quê? E se ela cair e esse neném cair junto, né? Ao mesmo tempo que eu tento militar contra o capacitismo, eu também tento me colocar no lado das pessoas. Porque as pessoas com deficiência, elas não têm representatividade. Na mídia, nos livros, muitas vezes a gente está naquele lugar da pessoa que a vida está parada, sonhando com a cura miraculosa que vai me permitir ter uma vida novamente. É assim que nós somos vistos, até nas novelas, com raríssimas exceções, né? A pessoa cega está lá, sentada, incapaz, indefesa, e aí de repente você vê uma pessoa que você acredita que seja assim, carregando uma criança no colo, outra pela mão, outra na barriga, e bota a criança no slim. Eu fico imaginando o desespero dos outros quando me via pegar um bebezinho pequenininho, enfiar naquele slim, dobrar a criança toda, só com a cabecinha de fora. Eu fico imaginando. Deve falar, tá maltratando a criança, Tá devem matando pensar. a criança. Aí fala, Fia, você vai destruir a coluna deles? Não, não vou não. Não, mas você não tá vendo, filho, preocupa não, é o terceiro. É o terceiro. Se os dois não estão vivos, fica tranquila, né? Tipo, fica tranquila que vai dar tudo certo. Mas as pessoas assustam, eu entendo Assusta. elas assustarem. A gente tem que ter empatia, não conivência, né? Mas empatia com o outro. Com certeza. E chega muito naquele ponto que eu odeio, que você olha para uma mãe com uma criança, uma mãe com uma criança. Só um pouquinho. Ah, quem Oi. fez isso? Ah. Um jogo que é praticamente impossível. Tem que ganhar 50 partidas seguidas sem morrer. Uai, é difícil mesmo, hein?
O meu recorde foi 29. Nossa. E a gente tem pouca vida. Pouca vida, Totó? E pouco dano. Ai, Tá gente, bom. ele é muito fofo. Tchau. Tchau. Gente, ele é muito fofo. Tô. Ele é fofo. Gente, ele é muito fofo. Já saiu, já. E assim, Ô, Gabi, daqui a pouco eu preciso ir porque a minha aula vai começar que horas a sua aula daqui a começa? 10 minutinhos. Não, eu só vou fazer essa última pergunta, eu já deixo o seu espaço de divulgação e a gente encerra. Mas você volta de novo porque esse assunto é sensacional. Não, eu gente. volto sim, a gente tá por aqui. Assim, a última pergunta. Como que você acha que surge aquele comentário? Quem fez isso com você quando você tem filhos? Tipo, não encaram a mulher com deficiência como provedora de gestar um filho, né? Aí a gente entra na dessexualização, né? Eu gosto muito da história de uma companheira cega, que eu não vou citar o nome, mas acho que é uma história fantástica. Que ela estava numa festa, estava lá de bengala, né? E um rapaz que estava atrás dela ficou passando a mão no cabelo dela. Uhum. Eu já ouvi dizer de fontes fidedignas que ela é uma moça linda, né? E ela, naquele momento, ela estava gostando daquilo. Ela falou assim, olha, não é que eu estivesse disponível para qualquer um, mas eu estava gostando daquilo. E uma senhora que viu a cena deu o maior gritão no rapaz, tipo, tira a mão dela, seu safado, e não sei o que lá, não sei o que lá. Todo mundo olhou, né? O cara obviamente sumiu, e ela ficou assim pensando, mas por que ele não poderia passar a mão no meu cabelo? Por que não passou pela cabeça dela que eu pudesse estar gostando? O instinto dela foi realmente proteger. Mas a questão é a seguinte, se fosse qualquer outra moça que ele passasse a mão no cabelo, ela não ia fazer nada, estava tudo bem. Tava tudo bem. Né? Então, nós não somos vistas como pessoas desejáveis, nem como pessoas capazes de sentir desejo. Né? A gente fala muito da Anne Sullivan e o seu trabalho notável com a Ellen Keller, mas a gente não lembra que ela simplesmente impediu a Ellen Keller de ter um namorado. Uhum. Tá lá, pode pegar, tá lá. E tá ok. Não, tá ok, ela não pode viver isso, mas por que não? Né? E quando a gente tem... aí existe uma falta de informação na menina, e isso nos coloca extremamente vulneráveis a abuso sexual, inclusive na infância, na adolescência. Muitas mulheres com deficiência que sofrem abuso sexual e vão relatar, as pessoas, mas ele não pode ter feito isso com você, porque você é deficiente. Então, tipo assim, nem para estupro você serve. Isso ainda é muito forte no imaginário popular. Muito, muito forte. Então, quando uma moça cega aparece grávida, as pessoas perguntam, quem fez isso com você? É muito forte. Comigo, muito pessoalmente, não perguntaram, que eu me lembre. Porque é cidade pequena, eu ando com aliança no dedo, então era meio óbvio que... Enfim, mas eu já vi mais de 8 mulheres me contando, ou contando em ambientes que falaram isso pra elas. Olha, coitadinha, quem fez isso com você? Outras são paradas na rua, escuta, pra quem você vai doar esse neném? É triste, muito triste. Bem puxado. Bem puxado. Agora, para finalizar, eu vou fazer o espaço jabá com você. O espaço é seu, para você divulgar todos os seus projetos, os seus contatos, os seus futuros projetos. Fique à vontade. Pessoal, eu não tenho muitos projetos, muitos contatos, mas eu tenho um canal no YouTube que está aí no meu perfil do Instagram. Esse canal é basicamente... por enquanto eu estou cantando nele na quarentena. Quase todo dia eu estou postando música lá. Eu falo umas coisas às vezes, mas é tudo muito instável, porque eu estou estudando muito, tem as crianças, então eu, apesar do ativismo, eu priorizo muito a família, tá? Mas tem esse canal no YouTube, né? Eu posto os meus textos no meu perfil do Face, Joyce Guerra Jobis. Quem quiser ir lá, eventualmente eu posto lá. Mas também está um pouco parado por motivos de escola, faculdade, crianças e vida assim, né? E eu também eu tenho 2 livros, e eles estão na Amazon, que é o Muito Além da Sobrevivência, sobre violência, não violência, acolhimento e inclusão, e o Contos Maternos. Então,
Eu sou uma escritora iniciante, não tenho tempo para investir na minha carreira social de escritora, então qualquer avaliação e tudo são bem-vindos. E é isso. Se vocês gostarem, compartilhem, por favor, né? Eu agradeço muito. E no mais, a gente está à disposição. A gente fez um Vamos grupo de fazer outra live. acolhimento, com certeza, tá bom? Pode continuar, desculpa, eu te interrompi. Não, eu só estava contando que a gente fez um grupo de acolhimento no WhatsApp. Mas tá bem incipiente ainda, mas tá lá o grupo. Não, tem que divulgar esses conteúdos, propagar isso mesmo. Eu gostaria de te agradecer muito, mesmo curta, a live foi repleta de muitos aprendizados. Eu que agradeço, gente. Eu peço desculpas à correria, mas agora a faculdade está realmente fazendo as aulas online e eu vim nessa brechinha aqui da aula mesmo. Extremamente corrido, um estudante de filosofia e psicologia, né? Maluca, né? Maluco. Gostaria de te agradecer muito. Você vai voltar, porque tem muita coisa que eu ainda vou te perguntar. Não, eu tô à disposição, gente. Especialmente fim de semana, a gente tá à disposição. A gente podia ter marcado de final de semana, né? Mas aí Pois a gente é. marca um outro horário. A gente marca. E eu preciso dar os parabéns para vocês, pessoal do Instagram, que leva a inclusão a um próximo passo, que englobam outras pessoas. Vocês me orgulham muito. Você, a Mayra, a Isa, né? A nossa amiga do Vila Preferencial. A O pessoal que Vicky. vocês estão... Vicky, Eu tava esquecendo, é Vitória Chester. Eu só chamo ela de Vitória Chester, maluca. Tá bom? Vocês me enchem de orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter vocês Não, comigo igualmente. nesse processo, nessa luta. Eu tenho muito orgulho de ter nascido nesse tempo, nesse momento em que a pessoa com deficiência começa a ganhar dignidade e visibilidade. Tá bom? Eu tô à disposição. Com certeza você vai voltar. E agora a gente está te arrastando pro Instagram também, né? Eu acho que você já participou de umas 5 lives, né? Acho que foi 3. Foi 3. 3? Terceira Foi com a 3? sua, Uhum. Mas vai voltar, vai participar de vários, que tem muita coisa para falar. Oi, gente, eu agradeço muito, viu? Agradeço demais. Agora vai pra sua aula que você não pode se atrasar, né? Porque o professor fica... Eu vou lá. Um abração. Um abraço para todo mundo e obrigada. Eu que agradeço. Muitos aprendizados. Até mais. Até mais, Joia. Então, estou ao vivo aqui com vocês. John, eu vi seu comentário agora, a história dela é muito inspiradora, ela tem muitas outras histórias para contar, ela educa os filhos dela de uma outra forma, com uma educação sem bater. Nossa, gente, tem muita coisa para eu falar com ela, é sensacional. Amanhã, gente, só anunciando para vocês, 11 horas tem uma live com o Felipe Mianes, a gente vai conversar sobre... audiodescrição, porque ele é consultor em audiodescrição. Inclusive, ele passou aqui. Vai ser às 11 horas. Tem live a semana inteira, gente. Tem live a semana inteira. Amanhã com o Felipe Mianes. Quarta-feira eu vou participar da live no perfil da doutora Amanda Ferretti. Na quinta-feira, o Daniel, Inclusão Esportiva, vai estar aqui conversando com a gente sobre educação física e esporte adaptado. Na sexta, com a doutora Priscila, sobre pensão, aposentadoria para pessoa com deficiência. No domingo, eu vou estar no perfil da Mayra falando sobre direito do consumidor e direito do trabalho para pessoa com deficiência. Consumo e trabalho, como a gente lida com essa área. Então, tá cheio de conteúdo, gente. Cheio de conteúdo, cheio de live. Gente, o negócio tá legal. Eu vou estar desligando agora. A live vai ficar salva. Fechou, galera? Obrigadão por todo mundo ter prestigiado. E até amanhã. Seu direito inclusivo. Atalho. Início. Mil. VoiceOver desativado. VoiceOver ativado. 1048 e-mails não lido. VoiceOver desativado.
VoiceOver ativado. Modo avião. Dados. Wi-Fi. Bluetooth. Mostrar. iPhone. Faixa. Reproduzir. Próxima. Bloquear. Não perturbe. Brilho. Volume. Espelhar. Lanterna. Timer. Câmera. Selecionado. Gravação da tela. Botão.